Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez, eu aqui, o professor Tiago, falando no canal Tiago Lima EBD, canal esse a qual estou destinando para a Escola Bíblica Dominical. E vamos a mais um vídeo, uma pré-aula. Estamos aqui falando neste vídeo a respeito da lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E sem muito, vamos direto ao nosso assunto, que é a lição. Então, texto áureo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16 é a nossa verdade prática. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na Terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. O nosso objetivo geral é asseverar o zelo pela sã doutrina. Objetivos específicos, no capítulo 1 nós temos ortodoxia versus heterodoxia. Conceituar e relacionar, correlacionar a ortodoxia e heterodoxia. Esse é o nosso objetivo específico. O capítulo 2 tem por tema a ameaça de corrupção doutrinária. E o nosso objetivo específico é advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. O nosso capítulo 3 vem com o tema a Igreja como guardiã da sã doutrina. E o nosso objetivo específico é apresentar a Igreja como a guardiã da sã doutrina. Muito bem, a nossa leitura em classe, 1 Timóteo, capítulo 6, do 3 ao 6, depois verso 11 também, e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Nós não vamos ler para não estendermos muito e vamos ao conteúdo, Nossa introdução, então, qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento. Então, capítulo 1, nós vamos falar aqui da ortodoxia versus heterodoxia. Então, são dois termos técnicos aqui importantes. A ortodoxia e a heterodoxia são dois termos técnicos necessários à teologia, para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então, o termo, que até eu gostaria de trazer aqui para a nossa meditação, nesse primeiro ponto, o termo é a teologia. Então, nós vamos estudar aqui dois termos técnicos que é matéria da teologia. E não diferente de muitos professores que nós temos aqui no YouTube, não poderia deixar de passar e não falar a respeito do que é a teologia, tá certo? Acredito que é importante nós estarmos sempre buscando conhecimento, buscando o aprendizado através da palavra de Deus. E existem ainda aquelas pessoas que falam que o teólogo, ser um teólogo, ou buscar fazer cursos, um aprimoramento, um aprofundamento das escrituras, de conhecer, de saber, é um mal, e que é a tal da letra que mata, e nada disso, meus queridos. A gente sabe bem que, assim, o termo teologia, a teologia que a gente estuda, até estava lendo aí um pouquinho do livro do pastor Gunnar Berg, que fala, que todos somos teólogos. Então, o que é o termo teologia? É formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa razão, sabedoria ou pensamento. Então, portanto, a teologia significa literalmente pensamento de Deus ou racionar sobre Deus, tá certo? Então, por favor, não fiquem presos àquela questão, a teologia não é bom estudar não, a graça me basta aqui, é a fé. Não, meus queridos, nós precisamos sempre estar teologando, vamos dizer assim, tá certo? A teologia é importante para nós cristãos, porque faz parte, na verdade, da nossa vida. É a teologia que nos vai mostrar, ensinar aí como falar, como pregar, vai nos mostrar os termos todos que existem. Para quê? Tudo para uma questão de poder estudar mais a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus e, claro, conhecendo a palavra, conheço a verdade de Deus. Então, estudar teologia para o cristão do século XXI é necessário, tá certo? Não é igual o carro hoje tem que ter o ar-condicionado, Não é luxo, é um item de necessidade primária, Então, é importante que nós
nos conscientizemos disso, tá certo? A teologia, não há nenhum mal na teologia, é justamente isso, estamos estudando Deus, estamos falando sobre Deus e através da sua palavra, tá certo? E é justamente isso que Paulo queria que a sua igreja, né, os líderes e toda aquela igreja que ele foi ali no decorrer das suas caminhadas, das suas viagens montando, queria que eles sim fossem todos teólogos, né? Porque, afinal de contas, se todos estudassem e buscassem saber mais de Deus, com certeza não teria tanta heresia entrando na igreja, não teria tanta, né? Talvez entraria sim, mas não ficaria, né? Sairia logo e resolveria rapidamente, não seria um problema para o apóstolo, né? Mas é lógico que tudo vai, né, de um conceito quando estamos olhando para um determinado período, um determinado tempo da história, né? Então existe ali as suas deficiências, e hoje também não é diferente, com toda a informação que nós temos, com tudo que nós temos na palma das mãos, né, a facilidade da informação, o estudar, o cursar, né, ainda temos pessoas que falam coisas erradas, colocam uma palavra trocada na sua frase e acaba dando outro sentido. Então é importante sim nós estarmos sempre estudando a palavra de Deus, e se você tem a oportunidade de fazer aí um curso de teologia, não estou aqui anunciando nenhum curso, mas assim, é importante que você busque, né, a direção de Deus para a sua vida, mas faça, que é muito proveitoso, primeiro para você e depois a todos aqueles que estão ao seu redor, tá certo? Bom, então voltando aqui ao estudo, ao esboço que eu fiz para essa aula, né? Então, teologia é qualquer reflexão sobre as questões essenciais da vida que envolve Deus. Olha só, isso quer dizer que todas as vezes que estamos falando de algo da vida que envolve Deus, estamos, de certa forma, tratando de teologia. É justamente aqui que encontramos perigos, pois existem níveis de teologia, de acordo com o conhecimento sobre Deus, que as pessoas têm teologia e a fé em busca de entendimento. Então, primeiro, a pessoa crê e depois precisa entender sobre aquilo que crê, por meio de estudar a palavra de Deus. Caso ela não faça isso, terá uma fé cega, movida pelo seu coração, que é enganoso. Tá certo? O coração é enganoso. Pessoas assim geralmente dizem que sentiram no coração que deveriam fazer isso ou aquilo, mas não se baseiam no que a Bíblia diz sobre o assunto. E é justamente daí que surgem, né, as variadas distorções do que a palavra de Deus diz e também as heresias. Muito bem? Ponto 2, então, do nosso capítulo 1 vai dizer assim, o conceito da ortodoxia. Então, o texto dessa lição, ele é muito explicativo por si só, né? Então, eu achei que, assim, tá bem interessante, né, para quem gosta de estudar os termos, para quem gosta de observar ali o sentido das palavras e tal, é bem interessante. A revista, o texto da própria lição, ela já está explicativa o suficiente para a gente ter uma boa compreensão. Mas vamos lá, né? Separei alguns pontos para a gente comentar aqui. Então, olha só, o conceito da ortodoxia. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, né, que significa o que é direito, o que é certo, o que é reto, né? Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Olha só, então já dá para formar de uma forma bem interessante o pensamento, né, a compreensão disso. Então, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras, né, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Logo, a doutrina é cristã e ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram, tá certo? Então, a teologia, né, que nós estudamos, né, essa coisa toda, essa ortodoxia, então, diz o quê? A respeito à absoluta conformidade com os princípios ou doutrina. Naquilo que os apóstolos deixaram para nós, até o apóstolo Paulo, né, os apóstolos que andaram com Jesus, tá certo? E tudo aquilo que envolve o Novo Testamento para nós, tá certo? O Velho Testamento, é claro que não deixa de ser importante, não é por isso, mas o que vai realmente nortear e mostrar, né, o caminho da fé, as coisas de Cristo ali, a revelação de Jesus, é o Novo Testamento, né? Nós precisamos estar aí sempre focados nisso, entendendo isso, né? Não é para você desconsiderar o Velho Testamento, de maneira nenhuma, eu não falei isso. Eu falei que a nossa fé, a nossa regra de fé, a nossa vida deve ser pautada na teologia do Novo Testamento, mas tem muita coisa que como a Escritura ela fala da mesma coisa no Velho Testamento como no Novo, então nós também estamos aí diante da mesma palavra e do mesmo propósito, tá certo? Bom, então eu separei aqui algo a respeito da indicação do texto que a revista mesmo coloca para nós. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, que nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1, 2. Então, os falsos mestres, né, eram e ainda são uma ameaça para a igreja. Jesus e os apóstolos fizeram repetidas advertências contra eles, né? Então nós temos ali
Marcos 13, 21 ao 23, Atos 20, do 28 ao 31, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12, 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 7. O perigo que Timóteo enfrentou em Éfeso parece ter vindo de certas pessoas na igreja que seguiam alguns filósofos gregos defensores da ideia de que o corpo era mau e somente a alma tinha importância. Os falsos mestres se recusavam a crer que o Deus da criação fosse bom, porque seu contato com o mundo físico o teria maculado. Apesar de alguns membros da igreja, influenciados pelos gregos, honrarem a Jesus, não podiam crer que ele era verdadeiramente humano. E Paulo sabia que estes ensinamentos, se esses ensinamentos não fossem refutados, a verdade cristã seria contaminada. Então, por isso que nós estamos hoje estudando justamente esse tema, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Não é suficiente que um professor pareça saber sobre o que está falando, que seja disciplinado e tenha moral, ou diga que está falando da parte de Deus. Suas palavras contradizem a Bíblia, seu ensino é falso. Se as suas palavras contradizem a Bíblia, seu ensino é falso. Então, às vezes, nós estamos diante de pessoas cultas, que têm até assim um conhecimento interessante, louvável, porém, em algum momento, ela acaba dizendo aí coisas que a Bíblia não diz, coisas que não faz parte da fé cristã para nós, Igreja do Senhor Jesus, tá certo? Nós temos que entender que somos chamados para fora, né? Chamados para fora, somos Igreja do Senhor e por isso nós precisamos ser como os bereanos, que sempre ali prontamente observaram o quê? A Escritura. Vamos ver e vamos conferir na Escritura o que está escrito lá. Não saíram simplesmente acreditando em qualquer coisa que Paulo mesmo disse, porque quando ele chegou lá eles ficaram conferindo o que Paulo falava, enfim. Então até houve essa anotação em Atos 17, que fala justamente isso. Então, se as suas palavras contradizem a Bíblia, o seu ensino é falso, ou seja, não é suficiente que um professor pareça saber sobre o que está falando. Então não é suficiente parecer que sabe o que está falando, que seja disciplinado e tenha moral. Então é aquela velha história, ser crente dentro da igreja é fácil, estar entre os irmãos, vestido bonitinho, terno e gravata, falando irmão, amém e tal, com todo cuidado é uma coisa. Agora, na sua casa, com a esposa, com os filhos, no seu trabalho, aí é que a gente vai conhecer como que realmente esse crente é, Pais, nós estamos, só porque tocou a questão da moral ali, e também ou diga que está falando da parte de Deus. Então, eu estou falando aqui da parte de Deus, e é assim e tal, porque Deus tem falado ao meu coração. Não, peraí, tá estranho esse tom da sua conversa, tá estranho o que você falou, é bom que nós examinemos as Escrituras e vamos trazer aqui a luz, que é a palavra de Deus, que vai nos mostrar se isso realmente tem base ou não tem base. E hoje em dia, e sempre foi, na questão entre heresias e heresias, o querer em poder provar e quer falar e fazem tantos e tantos argumentos, tantos e tantos debates, é tudo muito bom, porém chega até um momento que fica cansativo, porque a palavra de Deus ela não veio para isso, a palavra de Deus ela veio para você falar da palavra de Deus e aquele que ouve ser liberto das suas cadeias, do pecado, dos vícios, dos males. Então esse é o fundamento, esse é o porquê da palavra de Deus, e para depois aquela pessoa ter ali como que um manual para a sua vida, a Bíblia Sagrada, e os conceitos dela, essa pessoa ir aplicando no dia a dia e assim se desenvolvendo em Deus, em Cristo, e aí sim ficando realmente melhor, sendo um crente melhor, E é isso, é para isso a Escritura, Nós estamos aqui falando do zelo do apóstolo Paulo, e eu já estou aqui com a revista aqui, olha só, está aqui na minha estante, ela é já do próximo trimestre, e assim, vai falar a respeito da supremacia das Escrituras, e vai ser com certeza um trimestre empolgante, muito interessante, E é justamente um tema que assim abre para muitos debates, O debate é bom, mas nós precisamos, em certos momentos, ter esse olhar. Olha, Jesus ele está para te salvar, te livrar, curar você desses males, libertar sua vida do vício, tá certo? Transformar a sua vida, mudar o seu caminho, E contudo, ainda te leva para o céu, Tem uma promessa que ele vai nos resgatar dessa terra, enfim. Uma palavra de bálsamo, uma palavra como que um alívio. E a gente fica às vezes falando só como grandes teólogos, que na verdade, se for analisar mesmo, nós não somos tão assim,
né? E a supremacia das Escrituras. Olha só, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Excelente, excelente. Eu fiz aqui um shorts rapidinho também falando aí, tá aí o vídeo no canal, depois você dá uma olhada. E bem interessante aí, com certeza vai valer a pena você adquirir a sua revista, o livro de apoio, né? Que com certeza tem grandes e valiosas lições ali. Bom, voltando então, não é suficiente que o professor pareça que saber do que está falando e que seja disciplinado e tal, né? Mas se as suas palavras não condizem com a Bíblia, seu ensino é falso. Como Timóteo, devemos nos afastar de qualquer ensino que leve os crentes a se enfraquecerem ou a rejeitarem qualquer aspecto da sua fé. Tal ensino falso pode ser direto ou extremamente sutil, tá certo? Então vamos ficar atentos aí às artimanhas do inimigo, tá bom? O 3.3, capítulo 1, conceito da heterodoxia. O prefixo da palavra heteros significa diversos, né, diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos, né? Então, se a ortodoxia é um só parecer e a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto, tá certo? Então, há a diferença. Então, ortodoxia fala-se de um só parecer, uma única coisa, e a heterodoxia fala de várias opiniões, tá bom? Essas são as diferenças, é isso que nós estamos estudando. Então, para o apóstolo Paulo, né, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios, né? Sua advertência é o antídoto para todos nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas, né? Como fazer isso em nossos dias? Como fazer isso em nossos dias? Como fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas, né? Aos pastores, líderes, professores, nós precisamos estarmos mais afiados, né? Mais direcionados na palavra de Deus, sempre mostrando através da palavra de Deus aquilo que realmente ela diz, tá certo? Dentro da escola dominical, que é o nosso alcance, né? A nossa oportunidade de falar, e também aí, com certeza, frequentando os cultos de ensino da nossa igreja, onde estariam ali com o propósito de tratar um tema a respeito de um assunto, enfim, né? Mas aí, para nós fortalecermos a unidade doutrinária em nossas igrejas, seria dessa forma, né? E hoje também, como a gente já comentou, existem muitos cursos, né? Existem muitas palestras que nós podemos participar, então, com certeza aí, o pastor que se preocupa com a sua igreja, ele está sempre promovendo esse tipo de trabalho, né, no nosso meio. Isso é bênção para as nossas vidas. Então, Paulo adverte que a ortodoxia da fé cristã deveria sempre ser fortalecida com o ensino sadio e não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, o apóstolo lançou um anátema sobre o falso evangelho. Para ele, os falsos ensinos eram doutrinas de demônio, para corromper a sã doutrina de Cristo. Capítulo 2, a ameaça de corrupção doutrinária, a advertência do apóstolo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Olha só. Então, né, nesse texto aqui do ponto 1 do capítulo 2, onde diz assim: trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos apostólicos. Né? Então, o apóstolo ele identifica como essas pessoas, como lobos cruéis, né? O lobo cruel, quando ele vem para atacar a ovelha, ele não vai ter pena da ovelha. O lobo ele vai para destruir a ovelha, ele vai para se alimentar da ovelha e deixar simplesmente o pânico ali instalado, né, entre as outras ovelhas. Então, nós precisamos ter essa visão. Quem são os lobos, né? Quem são aqueles que realmente estão aqui para contribuírem para o bom andamento da obra, né? Para o somar na vida dos irmãos, escola dominical e nos grupos, né, da igreja, né? Então nós precisamos estar atentos. A revista fala em Atos 20, versos 29 e 30, e que diz assim o texto: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Eles não estão vindo para brincar, eles não estão vindo para fazer qualquer outra coisa senão destruir. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, lobos cruéis, né, movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, olha só, ou por amor ao dinheiro, ao poder, ou à popularidade, impostores da igreja, perverterão o evangelho original segundo o Novo Testamento. Justamente aqui fala segundo o Novo Testamento, né? Então, primeiro, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais. Segundo, acrescentando ideias humanistas, filosofias, sabedoria ou psicologia.
a qual não precisa para a palavra de Deus, tá bom? Se você gosta desses temas, não há mal nenhum nisso, não vejo nenhum problema. O problema é quando você inverte e na sua mente vira a chavinha, quando você for falar na sua sala ou falar em público para a igreja, numa palestra e tal, dentro da igreja, com um contexto diante de você, cristãos que estão ali para se alimentar da palavra de Deus, e você começar com termos, né, de psicologia, termos de filosofia, coisas que as pessoas não foram ali para ouvir isso. As pessoas, quando vão na igreja, elas não querem ouvir outra coisa senão a palavra de Deus. A palavra de Deus, o preceito ali de Deus, as leis do Senhor, não é verdade? Aquilo que Jesus fez por nós, o que Jesus falou para determinadas pessoas, em um contexto de tristeza, muitas vezes, e de alegria, muitas outras, não é verdade? Então as pessoas que estão se reunindo na casa de Deus, elas não vão ali para ouvir conceito de psicologia, elas não vão ali ouvir conceito de filosofia, elas vão ali para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E é isso que faz com que a igreja seja o que a igreja é. A igreja não está para você usar como laboratório ou qualquer outra coisa. E aí, eu falei no começo, eu não tenho nada contra, tem amigos que estudam e tudo, legal, eu acho interessante até. Mas é bom ter esse cuidado, né? Bom ter esse cuidado. Então, aí aqui entrou na vez do Lobo Cruel falar a respeito disso, né? Então, o repudiando ou rejeitando algumas das verdades fundamentais, os lobos cruéis. Depois, acrescentando ideias humanistas, né? O ponto 3 aqui que foi anotado no estudo é assim, misturando as suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era ou do ocultismo e espiritismo. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, não seja uma pessoa que come tudo que te entrega, né? Você quando senta na mesa do restaurante ou vai na mesa em algum lugar e você vai se servir, você se serve de tudo, você come tudo que pôr na sua frente você come, você é uma lima, você come tudo, né? Não deixa nada, não deixa nem migalha. Não, você escolhe coisas para você comer, porque você sabe que talvez uma coisa e outra não te faz bem. E é justamente isso que nós temos que ter, esse discernimento, né? E aqui um discernimento espiritual. Tá certo? Certas coisas você precisa sim se perguntar, não é verdade? Não simplesmente sair comendo, depois sai falando coisas erradas, daqui a pouco tá crendo diferente do que a Bíblia diz. Esse é o problema, e esse é o grande ponto aqui da lição, né? E depois misturando as doutrinas e práticas e tal. E o quarto ponto, tolerando modos de vida imorais, né? Olha só, modos de vida imorais contrários aos retos padrões de Deus. Então, os lobos cruéis, né? A sua doutrina, os seus pontos são esses, né? Que tais lobos realmente entraram no meio do rebanho e perverteram a doutrina e a prática apostólica em Éfeso. E fica evidente, né? Olha lá, como te roguei, 1 Timóteo 1, 3 e 4, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Então, Paulo já sabia, já via aquele resquício, né, de alguns lobos ali já infiltrando, alguns lobos ali fazendo o seu movimento, né? E continuando aqui o verso 4, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Muito bem. Então, as epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos. As epístolas pastorais revelam uma rejeição geral dos ensinos bíblicos apostólicos que naquele tempo começou a ganhar ímpeto em toda a província da Ásia. Muito bem, então ponto 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos do primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Sem fundamento nenhum, né? Nós precisamos abandonar as práticas, né, do velho homem. Enfim, e aí, né, aqui no texto vai falar também na revista, os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, né, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Então é preciso nós estarmos atentos a isso. Na lição passada, né, se não me falha a memória, nós falamos a respeito dos gnósticos e dos judaizantes, né? Os judaizantes que queriam que certas coisas da lei fossem aplicadas à igreja, né? E os gnósticos também, com a sua super, né, sabedoria e misticismo e tal, queriam também colocar regras que não fazem parte da doutrina de Cristo. Aquilo que Paulo mostrou, falou, realmente não condizia com tudo aquilo. Então a igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Texto da lição, justamente que eu falei no começo, né?
Então as igrejas sofrem, né, com a inserção de conceitos filosóficos na interpretação das doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Havia no seio dessas igrejas judeus que afirmavam ter aceitado o evangelho de Cristo, mas queriam costumes e conceitos para a vida da igreja, principalmente dos gentios convertidos, né? A questão da circuncisão e tal. Eles traziam em sua bagagem religiosa ideias do legalismo judaico aliado ao gnosticismo. Acabei de falar isso. Muito bem, ponto 3, então, meus queridos, no capítulo 2 aqui da nossa lição, fábulas e genealogias intermináveis, né? O que é isso, né? Os falsos mestres que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Nós vemos isso em Colossenses 2,18. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. Então o apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência, tá certo? E aí no 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, eu trouxe aqui também um recorte de uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, que eu achei bem interessante, que aliás, na verdade, é a Bíblia de estudo pentecostal, que nos diz assim, 7 anos antes de Paulo escrever essa epístola, advertira os presbíteros de Éfeso de que os falsos mestres procurariam distorcer a verdadeira mensagem de Cristo. Agora que isso já estava acontecendo, Paulo exorta Timóteo a confrontá-los com coragem. Esse jovem pastor não devia transingir com esses falsos ensinos que corrompiam tanto a lei quanto o evangelho. Ele devia travar contra eles o bom combate, olha só, mediante a proclamação da fé original, conforme o ensino de Cristo e dos apóstolos. A expressão outra doutrina vem do grego héteros e significa estranha, falsificada e diferente, justamente o que nós estamos falando aqui, tá certo? Outra doutrina, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós precisamos ter isso sempre em mente, quando vamos ouvir e quando vamos falar, tá certo? Nós precisamos estar atentos sempre, porque tudo aquilo que depois você repete, que você fala dentro de uma sala de aula, seus alunos vão aprender errado, e isso não pode acontecer, tá certo, professor? Então fica aí a super dica, a qual você nunca escutou. Com certeza os professores sabem bem disso, os alunos sabem bem disso, mas é bom sempre a gente estar falando, né, o que é necessário para se ouvir, tá certo? Então o conceito das escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto. Achei interessante esse ponto aqui na revista, texto da revista, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Né? Olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, tá certo? Coração puro, boa consciência e fé não fingida. Esses 3 pontos a gente precisa estar atentos e vivendo isso de uma maneira a qual todos possam ver. A questão da genealogia, né, que isso falamos aqui, a revista fala no seu início desse ponto, tem a ver com crendices judaicas e nada contribuem para a salvação de Cristo, tá certo? Então, as genealogias, né? Historicamente, as genealogias são importantes, mas no projeto divino, as genealogias serviam apenas para indicar a origem do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Porém, os judeus cristãos entendiam que as genealogias davam-lhes direitos, olha só que ideia, né? Davam-lhes direitos em primazia na vida da igreja. Papai, me ajuda. Não é assim que funciona, né? Porque Jesus havia vindo dos judeus. Era de fato uma vaidade racial ostentada por esses judeus que discriminavam os gentios cristãos. Né? Desde o começo a gente está vendo isso, né? A gente sempre está esbarrando nesse assunto, nesse mau comportamento dos judeus da igreja primitiva. Né? Eles pensavam que eram superiores às pessoas que não eram judeus e que se achegavam e aceitavam Cristo, se achegavam para o cristianismo. Bom, era de fato, né, uma vaidade. Paulo refutou essa ideia equivocada dos judeus, declarando que a graça de Deus não faz acepção de raça, cor, etnia nem cultura, mas que alcançou a todos de igual modo, tá certo? Tenhamos isso sempre em mente. Nunca pense que o evangelho é para alguns e não para outros, tá certo? O evangelho de Jesus, mais uma vez aqui citando João 3,16, né, que Deus amou ao mundo de tal maneira. Então ele não olhou raça, nada disso, né, cor, etnia, nem cultura, nem nada, mas toda a humanidade, não é verdade? A gente já sabe disso, né? Mas vai que tem alguém aí que não sabe e tá achando que
Só alguns que vão se salvar. Bom, ponto 3 então, meus queridos, olha, a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. É interessante isso, né? Olha que responsabilidade está sobre a igreja do Senhor Jesus, né? Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustentava a verdade, né? Porque, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha, que importante papel nós temos sobre nós, que nós devemos cuidar desse legado, né? Então, por isso, a igreja mantém e defende a sã doutrina como contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Vocês viram, não sei se vocês viram, eu também vi assim bem por cima, aí um pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, né? Olha, isso foi um absurdo, né? É justamente esse tipo de comportamento, é esse tipo de fala que deve ser refutada, é esse tipo de pessoa que deve ser excluída do nosso meio. E me parece que ele não se arrependeu, foi expulso lá da sua igreja, não sei, não me lembro aqui qual denominação, e é melhor até nem falar, na verdade, mas recentemente acontecendo esse tipo de coisa que isso tomou notícia, né? Mas uma hora e outra sempre aparece algumas peripécias por aí, falando, eu não sei se a palavra está correta, você comenta aqui embaixo e me corrija, né? Falando coisas assim que não tem pé nem cabeça, né? Há pouco também vi aqui no YouTube a respeito de um Gunnar Wingren moderno, um negócio assim, eu achei muito estranho aquilo, não tive tempo de saber quem era essa pessoa. É um jovem aí que está se intitulando Gunnar Wingren, que está se intitulando, até eu tenho um livro aqui. Cadê esse livro? Cadê meu livro? Eu vou achar esse livro. Meu Deus, não acredito que esse livro tá... Não estou encontrando esse livro aqui agora. Onde será que ele foi parar? Bom, mas na hora que eu encontrar aqui a gente vai falar a respeito, ou torna a falar a respeito disso. É um menino novo aí que tá falando aí, que tem aí muitos seguidores aqui no YouTube, enfim, seu canal tá bombando, né? E tá se intitulando aí um grande pregador, e está falando algumas coisas que não deve. Mas enfim, vamos seguir aqui a nossa lição, né? A igreja deve ser o fundamento da verdade do Evangelho. Ela sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e pelos apóstolos. Ela recebeu essa verdade para obedecê-la. E aí vem Mateus 28:20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para obedecê-la e também para escondê-la no coração, né? Esconde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Proclamá-la como a palavra da vida. Olha só, onde diz em Filipenses 2:16, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E também de defendê-la, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, Filipenses 1:17, e demonstrar o seu poder no Espírito Santo. E eu coloquei uma só referência, tinha várias nesse esboço, enfim, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando, olha, o Senhor confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Bom, ponto 2. O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera de fé em Cristo, tá certo? Então o falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões, gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor e de um coração puro e uma fé não fingida. São esses 3 pontos, né? Então, gerando todos esses males no seio da igreja, com toda certeza as pessoas deixariam de crer como devem crer em Cristo. Contendas, divisões e gangrenas levam para a morte essas pobres almas. Deixam de ter o foco em Cristo e começam a valorizar as questões mundanas e não somam à sua vida os valores do céu. Então, esse foi algo que eu mesmo escrevi aqui, né? Que começa a trazer muita coisa que não faz parte do Evangelho, que não vai contribuir em nada para a sua vida e acaba afastando as pessoas do foco que é o céu, né? Jesus é o nosso foco, né? O foco é Cristo, né? E aí coloquei assim, Colossenses 3, 1 ao 3, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, gosto muito desse texto, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só. E para falar aqui a respeito da gangrenas, o que é gangrena?
Tá? Gangrena é uma doença grave que surge quando alguma região do corpo não está recebendo a quantidade de sangue necessária, ou sofre uma infecção severa, podendo provocar a morte dos tecidos e provocando vários sintomas. Então, que nós possamos estar com o foco do nosso olhar em Cristo, que nós possamos estar lá em Hebreus 12:2, que fala, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Ponto 3, a primazia do amor, né? Então o fim do mandamento é o amor, né? 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas, tá certo? Então o zelo do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrem na igreja. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Então nesse amor o coração é santificado pelo Espírito Santo, olha só, gerando uma pureza interior, pois um coração sujo pelo pecado não pode agir amorosamente. Olha, é bem interessante a gente aprofundar na questão do amor, né? O amor, quando ele está realmente no coração da igreja, no seu e no meu coração, ele tem várias atribuições, e uma delas é justamente o funcionar como um antídoto, né? Olha que interessante. O texto de 1 Timóteo 1:5 diz: o fim do mandamento é o amor. Naturalmente, o amor é o elemento essencial para um comportamento equilibrado. E nesse texto o amor surge como um freio, né, ou como um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Aqueles falsos mestres eram pessoas frívolas e infladas de vaidade e presunção. O objetivo de Paulo não era incitar aqueles opositores ao combate de palavras e contendas, mas sim de combater as ideias erradas. A segunda expressão de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, é a continuação da frase que fala de amor. Mas que tipo de amor? Né? Que tipo de amor que está falando? O amor de um coração puro, tá certo? Então, assim, o que está indicando pra gente não fazer é o quê? Sair brigando com todo mundo, tá certo? Ora, entende-se que esse amor procede de dentro para fora, pois não se trata de um sentimento atribuído ou recebido, mas trata-se de algo producente que brota como uma planta, de dentro para fora. Sem dúvida, quando o nosso coração é santificado pelo Espírito Santo, a pureza que emite é interior. E ainda mais, esse é um texto que eu estou lendo aqui com vocês, que eu tirei do livro de apoio, tá? É bem interessante o livro de apoio. Alguns pontos, assim, ficou bem semelhante ao que traz mesmo a revista, mas outros trouxeram coisas que dá uma linha de raciocínio na leitura que faz nos entender um pouco mais aqui do propósito da lição, né? Um coração sujo e entenebrecido pelo pecado não pode agir com atitude amorosa. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas de Deus com transparência. Ainda assim, agir com uma boa consciência, né? Então significa saber fazer um julgamento imparcial, porque consegue perceber as diferenças entre o que é mal e o que é bom. Por último, manifestar uma fé não fingida significa agir sem simulação, sem fingimento, sem hipocrisia. E hoje muita hipocrisia dentro da igreja, infelizmente, né? Algumas coisas que a gente vê assim realmente tá totalmente fora do ensino de Cristo, mas tá lá, né? É aquilo, né, meus irmãos? Eu acho assim. Jesus já falou lá no começo, né? Lá no começo, na sua caminhada, ali falando com os apóstolos, que por fim o joio cresce junto com o trigo, né? Mas no dia da colheita, cada um vai ter um destino. E nós precisamos ser trigo. Lembrei disso agora. Né? O apóstolo Paulo associa uma boa consciência com o que o crente conhece acerca da verdade e de que não se deixa contaminar. Olha só. Então, boa consciência, fé não fingida e esse amor, né, que faz com que seja como um freio, né, um antídoto. E até falando aí, voltando um pouco a respeito do trigo e do joio, né, sempre vai ter os falsos mestres, o joio, enfim. Mas no dia da colheita as coisas vão tomar aí, cada um vai para o seu lugar, né. É interessante que a gente estudando um pouco da história, onde fala desse ponto no Evangelho, que fala ali da colheita e o destino de cada um deles. Uma vez eu escutei, achei bem interessante um pastor pregando, falando que assim, como que aquele que faz a colheita vai saber o que é o joio e o que é o trigo, né? E aí todo mundo vai entender que o joio ele fica reto, ele não se dobra. Mas aí quer dizer que aquele que faz a colheita, ele vai passar a mão, ele vai passar um instrumento naquele lugar para saber se tem joio, como é que é? É que na época da colheita em Israel, venta-se muito e muito forte o vento, então faz com que o trigo deite, né? Porque o joio é muito parecido com o trigo, né? Então assim, tem que ser muito conhecedor mesmo para saber a diferença do que é o joio e do que é o trigo. Mas na hora da colheita,
não sei se isso é até hoje, mas estudando um pouco, e esse pastor falando, eu não me lembro o pastor que falou, foi com certeza quando eu fiz o Faitad, ele disse assim que venta-se muito, né, ventava-se muito no período da colheita, então o segador, né, ele via aquele caule que parecia o trigo, mas ele estava ali duro, que não se curvava. Então o vento mostrava, né, olha, quão rica é essa explicação, né? O que simboliza o vento no Novo Testamento, né? O que simboliza o joio, o que simboliza o trigo, que somos nós. Então, quando nós vemos o vento do Espírito Santo passando, nós nos dobramos, né? Nós nos dobramos diante de Deus, né? Somos flexíveis no sentido, no melhor sentido da palavra, né? Mas o joio não, o joio ele é firme, né? Na sua ideia e propósito, e ele não se curva, porque afinal de contas ele é joio. Bom, conclusão aqui, meus queridos, vamos deixar essa explicação e todo esse conteúdo para outro momento, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina, importante a todos nós. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para com Cristo, é o amor para, em Cristo, vivermos com um coração puro e uma fé não fingida. A exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Então, se você gostou da aula, deixe seu joia. Se você não gostou, deixe o seu joio. Olha só que loucura. Mas, brincadeiras à parte aqui, tá bom? Se você puder deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal também, eu fico muito grato a todos vocês, tendo em vista que, infelizmente, assim, muito da audiência do canal, que é pouca, né, infelizmente, mas são de pessoas não inscritas, né? Então, se você tá me ouvindo aqui, se você tá acompanhando, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, com certeza vai me ajudar bastante, vai ajudar assim, no sentido do YouTube ele reconhecer e entender que esse conteúdo está sendo interessante ser compartilhado e por isso ele vai recomendar a mais pessoas, tá bom? Pessoal, olha, que Deus abençoe a cada um ricamente, você professor, aluno, a todos que estão aqui me acompanhando, e eu espero que essa aula possa enriquecê-los, que o Espírito Santo venha de falar mais aos vossos corações, e o que é importante que fica para nós de estudo é que nós precisamos sempre melhorar a cada dia, nos debruçar mais sobre a palavra de Deus, que é ela que nos traz comunhão, é ela que nos traz fé não fingida, né? É ela que nos traz o amor, é ela que faz com que nos movemos, né? E Deus vem aí nos abençoando, tá certo? Então que Deus abençoe a cada um, cada particularidade, e até o próximo vídeo. Eu deixei um outro vídeo essa semana falando da leitura diária, tá? Dá uma olhadinha lá, é bem interessante no que a gente comentou lá, com certeza vai somar tudo que nós falamos aqui, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.